E justamente a carta de Paulo aos Romanos, capítulo 12, os primeiros 2 versículos, 1 e 2, onde o apóstolo Paulo diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e não vos neste século, mas a renovação da vossa vida, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém. Deixa o microfone próximo ali, por favor. Vou pedir umas leituras e aí na leitura falar no microfone fica melhor. Então, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2 é a base para a nossa lição. Eu vou fazer um resumo aqui para que os irmãos possam se lembrar, né? E os que estão aqui, que estão pegando a lição na metade, nós estamos tratando lá na frente, no quarto ponto agora, sobre a expressão compreensível de fé, acerca do culto inteligível. Já é o finalzinho da nossa lição. Mas eu quero trazer aqui um resumo para que os irmãos entendam do que Paulo estava falando e do que a lição está trazendo como ensino para a nossa vida acerca da expressão da alma que conhece a Deus, e isso está relacionado a culto. Na introdução, o autor nos disse, há uns domingos atrás, que o culto que prestamos a Deus reflete a nossa maneira de perceber a palavra. Assim como temos a palavra de Deus, como é que ela se reflete em forma de culto? Né? Se tivermos uma compreensão errada da palavra, iremos cultuar de uma maneira errada. Mas se tivermos a compreensão correta e se aplicarmos na nossa vida a palavra de Deus corretamente, nós vamos cultuar corretamente. Então é isso que ele começa nos dizendo aqui, de que esse culto, né, ele responde com fé à adoração e à gratidão a Deus. Então a nossa resposta, ele disse que mostraria a nossa teologia correta, a nossa doutrina correta, porque seria impossível uma adoração bíblica sem genuína teologia bíblica. E aí ele começou a tratar o que é cultuar, o que significa cultuar. Pessoas, é muito comum, né? Vou para a igreja cultuar, mas vai cultuar como? De que maneira? Né? Sabe o que vai fazer? No culto, o que é que você vai usar para cultuar a Deus? Qual as expressões que você vai ter com relação a Deus? Né? Qual o entendimento que você tem de cultuar? Você está ali sabendo o que está fazendo? Né? Ou está sendo levado por todo mundo? Que é isso que Paulo chama a atenção. Quando ele diz, rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, que, olha, apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo. É a primeira orientação de Paulo. Apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo. O que é isso? Né? Ah, pastor, eu vou chegar lá, então, e vou usar um machado, alguma coisa para me cortar, né, para apresentar o corpo como sacrifício. Vou usar algum objeto cortante para fazer isso, né? Vai ter alguma fogueira na igreja para botar alguém lá, né? Jamais. Isso aí não é o entendimento desse texto. Mas é o que se fazia no passado. Nós falamos aqui alguns domingos atrás, que ainda hoje, em diversas religiões, em diversas culturas, ainda se usa o corpo para cultuar ao Deus a quem se acredita, né? Então se flagela o corpo, se corta o corpo, se machuca, né? A nossa cultura brasileira, a nossa cultura tupiniquim ainda, os atos são de carregar peso, botar pedra nas costas, né? Andar de joelhos a não sei quantos metros, arrebentando os joelhos, a cara. Então isso é o que se faz em várias culturas. Na Índia, por exemplo, você vê em épocas de festas religiosas lá, as pessoas, se você procurar na internet, você vai ver gente que se crucifica, bota mesmo prego com chicotes como dos romanos, né? Aqueles chicotes com peças de metais nas pontas. Então
Então, gente que faz isso, se martiriza, coloca peças de ferro na perna, no braço, para ir apertando, para ir martirizando a carne, achando que isso é uma forma de cultuar ao seu Deus. E não é o que o apóstolo Paulo está nos informando aqui. O vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável. Então, o que é que agrada a Deus? A resposta está aqui nas Escrituras, né? A gente vai ver. Esse corpo por sacrifício vivo, santo e que vai agradar a Deus, Paulo chama de culto racional, não é isso? É o vosso culto racional, veja. Então não é algo que você não saiba o que está fazendo, é algo que você precisa estar ciente do que está fazendo, certo? Então o autor nos traz essas perguntas, né? Essas dúvidas. O culto deve ser agradável e não desagradável. Precisa ser agradável para que seja bíblico. E ele sendo bíblico, claro, evidentemente vai ser agradável. Todo culto agradável é necessariamente bíblico? É uma outra pergunta também que a gente fica, né? Está agradável a quem? A mim? Então, por eu estar bem e dizendo no final do culto, culto foi uma bênção, não é? Olha como ele foi agradável a mim, né? Olha, o pastor pregou muito bem, porque tem dia que ele prega muito mal, né? Tem dia que o conjunto canta os louvores, são uma maravilha, mas tem culto que, meu irmão, não foi uma bênção mesmo, não. Cantaram muito ruim, tá? Veja, parece uma coisa de agrado pessoal, não daquilo que agrada a Deus, né? Então essas são expressões dos nossos dias. Então, um culto agradável a Deus, necessariamente ele é bíblico, ele pode ser agradável às pessoas e não ser bíblico, né? Não ser agradável também, principalmente a Deus. Então, precisa ser agradável a quem? E aí, com isso, nós vimos como ele definiu o culto, dizendo que o culto cristão é a expressão da alma que conhece a Deus, que é o título da nossa lição, não é? Esse culto cristão é uma expressão de uma alma que conhece a Deus, não é uma alma que não faz ideia do que está fazendo, ou de não conhecer a Cristo, de não conhecer a palavra. Chega lá, sabe aquela fila, né, enorme? Aí a pessoa entra na fila e a outra entra atrás e diz: para quê? Eu não sei. Né? Você está fazendo o que aqui? Também não sei. Está todo mundo, então eu estou também. E tem gente que vai para a igreja assim, está lá cheia, lotada aquela igreja. Aí chega lá: não, eu estou aqui porque tem muita gente. Se tem muita gente é porque tem algo bom, né? E está todo mundo aqui, então eu estou também. Então não é desse jeito. A alma precisa conhecer a Deus. E conhecendo a Deus, ela vai expressar de fato um culto verdadeiramente cristão, né? Cristocêntrico e bíblico. Então, interessante é que esse culto, o nosso culto, isso aqui foi, eu bati bastante em cima desse assunto, falei várias vezes, porque a gente precisa colocar na nossa mente, assim como o salmista: vou guardar a tua palavra, vou esconder ela no meu coração, para não pecar contra ti. Eu não vou perder dela estar aqui. Porque quando eu pensar em pecar, ela está aqui, aparecendo e dizendo: não faça isso, não vá por ali, não fale assim, não tenha tal atitude, não tenha tal pensamento, então não vou pecar contra o Senhor. Então, esse culto é uma resposta reverente que só é possível pela graça de Deus, ou seja, vamos trocar em miúdos aqui, como a gente diz, né? O nosso culto a Deus, ele é uma resposta a Deus daquilo que Deus nos concedeu primeiro. No final vai ser quem produz o verdadeiro culto a Deus é Ele prepara a nossa alma, o nosso coração, prepara o nosso entendimento a sermos racionais, a ponto de sabermos como estamos cultuando ao Senhor, o que estamos fazendo da maneira devida, né? Profunda, como Jesus com a mulher samaritana: eu procuro os verdadeiros adoradores. E quem são os verdadeiros adoradores? Os que me adoram em espírito e em verdade. Veja, não é aqueles que correm de lá para cá, não é aqueles que fazem conforme a sua vontade, mas é aqueles que me adoram em espírito e em verdade. Então há uma classificação aí, há um currículo para esse adorador. Ele não é qualquer um.
né? Ele tem aí um PhD em relacionamento com Deus. Ele tem um mestrado aí em intimidade com o Senhor. Ele não está na fila por acaso. O culto, o nosso culto, né? O nosso culto ao Senhor é uma resposta àquilo que Ele fez primeiro em nós, certo? Então veja, a grandeza do culto não está na sua pompa, né? Em igrejas extremamente lotadas, ou porque são extremamente bonitas, ou porque se pintou as paredes de determinadas cores, os bancos são fofinhos, botaram os lustres, encheram de ponto material, mas também de atividades que não fazem parte do culto. Não é isso, né? A grandeza desse culto não está na sua pompa, muito menos na qualidade das pessoas, né? Estamos aqui com o senador fulano de tal, que está agraciando o culto, a presença, que tem muitos que dizem isso, muitas igrejas, infelizmente, que fazem isso, né? Estamos aqui com o prefeito fulano de tal, delegado tal, e vai dando pompa ao currículo das pessoas, esquecendo que todos são importantes. Jesus trata num nível só, num equilíbrio. O que quiser ser maior tem que ser o menor, não é? O que quer ser o primeiro tem que ser o último. Ele diz que veio para servir, e se o Senhor veio para servir, por que queremos ser servidos? Então é isso que vai se tratar também no culto. Nada de grandeza, nada de pompa, nada de pessoas, né, em pedestais, nada de o brilho do conjunto, tal, dos cantores, nada disso. Não pode ter qualquer coisa dessa natureza. A grandeza do nosso culto está na majestade de Deus, na centralidade dele no culto. O Senhor está em todas as coisas, no instrumento que se toca, numa voz que se canta, numa letra que se entoa, como se prega, em todos os momentos de comportamento dos irmãos nos bancos, nas orações, nas leituras, em todas as coisas concernentes ao Senhor. Então a grandeza está na sua majestade. Nada é melhor ou mais eloquente do que a nossa integral obediência a Deus. Precisamos obedecer. Então essa é a definição de culto. É a expressão de uma alma que conhece o Senhor. A resposta de Deus com relação a esse culto é que o culto cristão não é uma ação humana, é aquilo que é a ação de Deus que primeiro veio ao homem. Não brota de nós cultuar, não brota de nós fazer aquilo que é perfeito para Deus, buscar ser. Mas vem de Deus essa característica, vem do Senhor para a nossa vida, né? Ele se revela e nos capacita a responder a Ele da maneira correta. Por isso que quando não há essa ação de Deus, a resposta é o que o próprio Deus diz no Antigo Testamento: esse povo que está diante de mim, eu não dei nada a eles, e por eu não ter dado, eles estão aqui me louvando com os lábios e o coração distante, completamente longe de mim. Estão aqui só fazendo de conta, cultuando a si mesmo, né? Então isso é extremamente perigoso. A gente precisamos ter atenção a esse detalhe. Quem procura os seus adoradores. Está lá João 4:23, que eu citei aqui da mulher samaritana. Quem são os verdadeiros adoradores? Vamos procurar, vamos classificar, vamos buscar, vamos preparar fulano de tal, vamos preparar os irmãos, vamos fazer. Não adianta. Ele é quem executa esse adorador, ele é quem torna, ele é quem prepara ele da maneira que ele quer. Então ele é quem procura seus adoradores. E esses adoradores não são líderes ou pessoas que são facilitadoras na igreja, grandes mestres, discípulos. Ele também não procura especial que louva fulano de tal, que realmente a voz, né, belíssima. E ele busca aquele que voz bela, porque o que interessa para ele é uma outra coisa. Eu vou dizer aqui a vocês sobre essa relação do culto no nosso coração que Deus prepara. Quem vai responder isso é o salmista Davi. Digo já a vocês onde é que ele responde isso.
Saber que Ele não procura grandes líderes, não procura mestres, discípulos, né? Mas Ele procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E esse Ele mesmo. A adoração é a nossa mais importante e permanente atividade, tanto aqui quanto na eternidade. E ela começa aqui e será e continuará sendo executada lá, né? Catecismo, nossa primeira pergunta do catecismo é a finalidade para a qual fomos criados: para adorá-lo, para cultuá-lo por toda a eternidade. E isso começa aqui. Cultuamos a Deus não para simplesmente evangelizar os incrédulos, por exemplo, né? Antes para expressar em fé a nossa adoração, louvor e gratidão. A Deus deve ser uma atitude natural do povo de Deus, não é? Claro que a gente organiza, a gente prepara louvores na igreja, claro, temos que preparar, fazer o melhor para o Senhor, organizar dias de festas, dias em que vamos adorar a Deus em agradecimento, cultos de ação de graças ao Senhor, por eterno. Pelo contrário, sim, é certo, nós precisamos fazer isso para o Senhor, mas não precisa ser necessariamente apenas naqueles dias. Precisa cultuar ao Senhor todo o tempo. Expressar essa adoração em louvor e gratidão em outros momentos. Em casa, lavando ali um roupa, um prato, isso não é muito bom não, dá um trabalho, mas se procura até louvar para ter disposição. Vai louvando, vai agradecendo a Deus, porque aquilo é graça. A graça especial que Deus nos deu e a graça comum do nosso lar que estamos fazendo as atividades, né? Temos o nosso corpo perfeito, temos os nossos membros, estamos ouvindo, falando, enxergando, isso é dádiva do Senhor. Tem gente que não tem, mas é dádiva de Deus, né? Aos que não têm, há um propósito para tudo, há um propósito para todas as coisas, e esse propósito Jesus respondeu aos discípulos quando viram um coxo e disseram: Senhor, por que ele é assim? É por causa do pecado dos pais? É por causa do pecado dele? Aí Jesus: não, é para a glória de Deus, é para que se manifeste a glória do Senhor. E ele fez isso durante o seu ministério, ele levantou tantos coxos do chão, fez tantos cegos enxergarem, surdos ouvirem, outros falarem, levantou gente da morte para a vida. Então é para a glória de Deus todas as coisas. Por isso, essa resposta de Deus é extremamente importante com relação ao culto. Ele deve ser uma atitude natural do povo do Senhor. Temos que ter o reconhecimento prazeroso do seu senhorio. Senhor é o meu Senhor, é o meu Salvador. Ele tem a majestade da vida e por isso eu tenho alegria em louvar ao Senhor. Ele é provedor de todas as bênçãos celestiais que temos recebido em Cristo Jesus. Efésios capítulo 1, versículo 3, vocês podem abrir aí, por favor. Paulo vai confirmar isso aqui. Efésios 1, 3. Quem pode ler? O microfone está perto aí. Quem quiser fazer essa leitura, por favor, nos ajude aí para participar do estudo. Efésios 1, 3. Efésios 1, 3. Capítulo 1, verso 3. O que ele diz aí? Efésios 1, 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a saúde espiritual nas regiões celestiais em Cristo. Olha aí a resposta de Paulo, né? Nos mostrando que Ele é detentor das bênçãos celestiais que temos recebido. Quais bênçãos? Está aqui, elas são celestiais. Paulo aqui não está falando da bênção do carro, uma casa boa, uma casa de praia, nada que não devamos ter. Sim, o Senhor pode nos agraciar com essas coisas. É um lazer, é um momento que e essas coisas nos são dadas para que nós sejamos bons mordomos, porque estamos cuidando das coisas de Deus. Então aquilo que você tem, eu tenho uma grande conta gorda, que bênção, meu irmão, olha, use para a glória de Deus. Ele te deu para você administrar, não é? Não gaste com bobagem, mas invista no reino.
Não é? Primeiro lugar, fazer o quê? Buscar o reino de Deus. E o ponto não para por aí. A tua vida e tudo será acrescentado. Ou seja, não te faltará nada. Pega o que é meu, eu estou te dando para você fazer isso. Aí você vai lá e faz. Não, nós viramos e somos menininhos de recado mesmo. Agora eu vou te dar isso para você ir lá e fazer tal coisa ali determinada para o meu reino. Aí você vai lá e faz. Precisamos fazer. Não é? Precisamos ir, investir, fazer. O Senhor mandou eu investir nisso, eu fazer aquilo, fazer aquilo. E Ele vai te mantendo. Ele é o mantenedor. O Deus que criou os céus e terra. Lá o salmista no Salmo 121 diz: ao Deus que criou o céu e terra. Então Ele nos dá as coisas para sermos mordomos do que é dele. Por isso que eu costumo falar direto no momento dos dízimos das ofertas. Devolvemos ao Senhor o que primeiro Ele nos deu. Aquilo que Ele nos dá para nós mantermos as coisas que Ele quer, e dali nós devolvemos a Ele como uma forma de fidelidade. Ele não está precisando de bens materiais. Deus não está precisando de ouro nem prata, mas Ele quer a nossa fidelidade. Né? Ser fiel no pouco. Culto. Isso também é forma de culto. Né? O autor também fala aqui do labor inteligente, do serviço inteligente. Pacífico aqui para os reformadores, que foi o entendimento da época da reforma, na concepção bíblica de que a igreja é chamada, vocacionada a prestar culto. Nós fomos eleitos para prestarmos culto ao Senhor. Então, como povo de Deus, nós encontramos a realização da nossa vida espiritual no ato do culto. É no ato do culto ao Senhor que nós nos realizamos como cristãos. Né? No prazer e na alegria de servir ao Deus que mantém a nossa vida, que mantém todas as coisas. E nós fazemos isso revelando publicamente o significado de quem Deus é para a nossa vida. As pessoas são testemunhas lá fora disso. Gosto muito de lembrar de Atos 2, de 42 a 47. Ali está o perfil, o currículo da igreja cristã no primeiro século. Né? De tudo que eles faziam em comum, de tudo que eles repartiam, que eles partilhavam, se preocupavam com o próximo, da pregação do Evangelho, da singeleza de casa em casa no partir do pão. E aí o versículo 47 vai fechar esse belíssimo currículo, dizendo que diante de tudo isso que Deus fazia todos os dias, acrescentava aqueles que iam sendo. E nesse mesmo texto, a palavra eles ganharam a simpatia da sociedade. Veja, às vezes a gente fica temeroso hoje para saber será que a nossa comunidade tem a mesma visão que tinha nessa época aqui? Não é? Nós ganhamos a simpatia da nossa comunidade, dos nossos vizinhos, não é? da rua onde moramos, onde a igreja está situada. Essa comunidade ela está satisfeita com isso. Ela está vendo essas características importantes na vida da igreja. Então, isso é preciso ser revisto. Forma de culto. Eles partiam o pão quando iam de casa em casa fazendo isso com singeleza. Quando guardavam a doutrina dos apóstolos, não é? Eles liam a palavra, eles oravam juntos, eles pregavam o evangelho, eles ajudavam entre eles, que eles repartiam as propriedades, vendiam e iam mantendo aqueles que precisavam ali serem mantidos, que eram os mais pobres. Então tudo isso é forma de culto. E isso brotou do coração desses irmãos? Não. E sim, saiu brotando porque Deus colocou primeiro lá essa semente, essa graça, essa misericórdia para que eles fizessem isso. Então é possível, né? E é preciso nós encontrarmos essa realização no ato do culto ao Senhor, que vai revelar publicamente o significado de quem Deus é para a nossa vida. O culto é um testemunho solene e público das virtudes de Deus. Pronto, mais dois textos aí, por favor. 1 Pedro 2, 9. 1 Pedro 2, 9 a 10 e Hebreus 13, 15. Primeira carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, versículos de 9 a 10. E o autor aos Hebreus, capítulo 13, versículo 15. Pedro 2, de 9 a 10 e Hebreus 13, 15.
1 Pedro 2, 9 a 9 a 10. 10. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar-lhes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Porque antes não erais povo de Deus, mas agora sois. Se antes não era, não cultuava e não fazia correto. Mas agora que sois povo de Deus, a ordem é: vocês precisam cultuar, e esse culto será um testemunho solene e público. Veja, solene, porque você está diante de Deus, entre você e Deus, e ao mesmo tempo público, testemunhar de quem é Deus na sua vida, na vida da igreja. E isso vai proclamar as virtudes de Deus, não é? É aquele culto onde as pessoas entram e veem a adoração daquela ovelha, daquele servo ao Senhor. Não entra numa igreja para dizer: mas rapaz, o povo aqui se cultua, viu? Se gosta muito. Olha, é um, irmão? É um ego, né? Olha como fulano aparece, como ela gosta de estar ali, de ter a primazia, né? Gosta de ganhar os louros, os pedestais, gosta do busto. Se pudesse ter um busto na frente da igreja, uma estátua, uma placa na parede. Ah não, as pessoas entram e dizem: olha como esse povo cultua ao Senhor. Eles adoram, eles se prostram, eles são sujeitos a Deus. Eles não são sujeitos a Ele mesmo, mas eles são sujeitos a Deus. Entra na igreja e diz: olha a simplicidade desse povo. Não tem pompa, não tem muita coisa, não tem nada diferente. É simples, é singelo, mas estão ali de coração. Então, essas são virtudes, as virtudes de Deus. Por isso que Deus prepara o culto, coloca no nosso coração, é como se Ele fizesse a liturgia. Aí Ele vai dar a você e você devolve, fazendo tudo aquilo que está ali, conforme aquilo que Ele ordenou. Então, é por aí. O culto possui uma condição de labor, de serviço. Não estamos vindo ao culto para ser servido. Não podemos vir ao culto querendo que as pessoas venham nos servir, não é? Eu fiquei muito, assim, desconcertado, né? Quando eu fui pregar numa igreja certa vez, e aí um irmão me pediu, até mais uma vez, eu fiquei tão constrangido que tive que dar. Pedindo meu currículo, teólogos, que era para na hora de apresentar o pastor fulano de tal, olha o teólogo, pós-graduado, não sei o que, fulano vai pregar aqui. Foi horrível, foi difícil, foi muito difícil. Mas eu dei por uma questão de educação, porque ele insistiu mais de uma vez. Eu falei: irmão, não precisa, né? Olha, o servo do Senhor essa noite veio trazer a mensagem de Deus. Bom, tá bom demais. Comece por servo, feito Paulo, né? Paulo, servo de Cristo. Depois foi que ele disse chamado para ser apóstolo, né? Então é assim, não porque eu fui fulano, PhD e tal. Isso aí não vai me levar para o céu, não. Me levou foi o sangue de Cristo, não os PhD, os estudos. Porque eu não estou dizendo que é errado, você precisa sim se formar, estude, busque, né? Leia, medite, faça um curso livre na área bíblica, para você aprender mais profundamente. Isso é importante. Jesus disse: examinai as Escrituras, porque delas testificam de mim, né? E é delas que você julga ter a vida eterna. Então isso é importante, mas não pode ir para o pedestal essas coisas. João disse: eu não sou a luz dela, mas não sou eu a luz. A luz é Ele, eu vim falar dele. Eu entro no escuro, pego meu microfonezinho e digo: agora vem o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis. Aí ele sai de cena e as cortinas se abrem para aquele que vem chegando no cavalo branco, né, com a coroa, e vem dizendo: Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Esse é o anúncio do servo. E não de chegar lá na frente: não, eu sou tal, e olha, vou deixar 5 minutos para Jesus aí. Depois ele vem e dá a palavra dele. Não pode ser assim, de jeito nenhum. Tá certo? Então, o culto possui, não é? E esse serviço precisa envolver
você num todo. Você não pode servir somente com as mãos. Sirva com os pés, com o corpo, com os olhos, com o entendimento, com o ouvido, com a voz, com os pulmões, os órgãos, a toda a parte externa e interna. É preciso você servir com a mente, com a emoção e com vontade. É preciso servir com isso, integralmente. Não pode haver um culto genuíno descompromissado, completamente distante, disperso. Você precisa estar integrado no corpo para adorar a Cristo. É por isso que não pode haver destaque, né? Jesus trata isso e Paulo trata muito bem, usando a ilustração do corpo na igreja aos Coríntios, onde eles veem diversos problemas, divisões, gente para lá e para cá. Por acaso Cristo está dividido? Como é que pode um braço sobreviver fora do corpo, a mão andando por ali, feito o filme da família Adams, né? Que tem uma mãozinha que anda sozinha por todo canto? Não pode. O corpo de Cristo não é aquilo. O corpo de Cristo é como o próprio Jesus Cristo define, dizendo que Ele é a videira e que nós somos os ramos e que estamos enxertados nele, ligados a Ele para poder ter vida. Para poder a gente florescer, ser um galho vigoroso, dando frutos. Se o galho estiver fora dessa videira, vai apodrecer, secar e morrer. Então não podemos estar distantes. O culto tem que ter esse conteúdo de mente, de emoções e de vontade. É preciso ser um culto genuíno. E aqui nós temos um elemento de tensão, diz aqui. Dentro de uma sociedade extremamente pragmática e superficial. O pragmatismo daquilo que funciona, né? A igreja que funciona como? Porque ela é lotada, porque ela tem muita coisa boa, tem um plano, os líderes se sentem como que vão erguer uma empresa, aí pegam um projeto lá e olha, nós vamos fazer assim para os jovens, vamos fazer assim para os idosos, vamos criar isso, vamos criar aquilo, aí fazem um monte de coisa. Claro, vai atrair o ser humano. Quem não gosta, né, desse pragmatismo do eu vou buscar, o culto que eu vou buscar a bênção, eu não vou levar nada. Paulo diz que esse culto tem que ser um serviço. Você sai de casa para prestar um serviço a Deus. Tem gente que sai de casa para ir buscar o serviço de Deus. E aí, Senhor, eu vim buscar hoje, né? Abra aí a prateleira porque eu vim buscar a bênção. Então não é por aí, está contrário à palavra do Senhor. O culto exige entendimento, concentração e vontade de servir, de se colocar como servo, de fazer para Deus, né? Mas hoje em dia é mais fácil um culto elaborado dentro de uma perspectiva dispersiva. Inclusive, nesses nossos dias, não está sendo fácil, tem sido um lamento no meu coração esse momento de pandemia terrível, onde a gente não pode estar junto, aí estamos de lives, né? Graças a Deus que Deus proveu esse fio aí de tecnologia para a gente fazer isso. Mas muitas vezes a gente está transmitindo um culto de casa, 2 pessoas assistindo. Dia de quinta-feira eu faço os cultos de doutrina, eu não posso estar aqui porque se eu vier para cá não tem ninguém. E para vir para cá, passar, eu faço em casa, com toda a estrutura, né? Não me desloco para cá, não tem, faço contenção de custos para me ajudar a estar aqui no final de semana. Aí as pessoas não assistem, não acompanham, não entram, não se esforçam. Aí eu não sei mexer no celular, fala com o filho, a filha, fala com o neto, a neta, são expertos na tecnologia. Olha, deixa esse link sempre pronto aí, faz um Instagram para mim, faz um Facebook para mim, coloca uma conta para mim, né? Naquele dia, naquela hora, vem aqui, parece que avô e avó não manda mais para os filhos, vem aqui, faz isso para mim, me coloca aqui conectado com a igreja, que eu quero ver o culto, eu quero assistir a doutrina, não estou lá temporariamente, então preciso acompanhar. É necessário, extremamente necessário. Então é preciso pensar nessas coisas, né? Não podemos ser dispersivos. Né? Lamentavelmente hoje, eu não digo na nossa igreja, eu não sei, eu não conheço o coração de ninguém, não sou Deus, mas talvez já tenha havido pessoas que estavam na igreja e de repente quando veio a pandemia eles, glória a Deus, agora não vou mais não, vou ficar em casa, no bom, vendo de casa, e quando quer ver, quando não quer vai assistir o Fantástico, o culto lá e tal, e vai ver outras coisas.
Então isso é perigoso, isso é muito perigoso para a vida cristã. Né? Não podemos brincar com Deus, não podemos brincar com a salvação, brincar com as coisas de Deus, porque nós somos uma lâmpada, uma folha assim levada ao vento, seca rápido, vai embora rápido. Ontem éramos crianças, né? E hoje somos adultos, já caminhando aí para a terceira idade, senão já estamos lá, e daqui a pouco a luz se apaga. Então precisamos dar valor, valorizar essa parte com valores eternos. E os valores eternos é estando próximo ao Senhor e fazendo a sua vontade. Então é serviço, e não superficialidade. Né? E o culto hoje, em muitos lugares, são entulhados com elementos estranhos, elementos que alienam as pessoas, que fazem a verdadeira palavra de Deus, distrações, momentos de cultos com shows variados, personagens dos mais diversos segmentos aí teológicos, só narrando as suas experiências. Eu falei até nisso aqui semana passada, mais uma vez, batendo na década de 80, 90, onde houve a febre dos testemunhos. Era discos na época, né? Não tinha o CD, era fita cassete e os discos. E gente, igrejas lotadas por todo canto só para ouvir fulano e tal, que foi para o céu, foi para o inferno, morreu, reviveu, viu anjo, conversou com o foi lá abrir a porta, não sei o que, era de tudo, e enchia a igreja. Mas se vocês pegar esse povo, botar aqui, abrir as escrituras, for falar sobre santidade, sobre pecado, sobre salvação, sobre a centralidade de Cristo e outras coisas, aí a igreja fica você e os bancos, e com 2 ou 3 que o Senhor de fato chamou. Mas o restante só quer movimento, só quer esses shows, só quer essas experiências. E esse período foi um período de Bíblia fechada e testemunho aberto. E eu não estou dizendo a você que o testemunho não é importante. É importante, o seu testemunho é importante. Você tem um testemunho de mas ele é muito pessoal. E ele não pode virar escritura. Ele não pode substituir a Bíblia. Ele não pode virar forma de culto. O culto racional está aqui nas escrituras. E não aquilo que Deus fez na minha vida, ou deixou de fazer. Não é por aí, isso é muito pessoal. Né? Isso edifica o outro, sim. Você pode partilhar, mas não pode tomar conta do culto. Não pode virar proclamação do Evangelho. E nesse período foram 2 décadas de testemunho. Né? E eu tive experiência numa igreja passada, onde eu iniciei, desses testemunhos. De ser tão emocionante, mas tão emocionante, que uma pessoa que estava pregando usou o testemunho para pregar, não usou a Bíblia, usou um testemunho inteiro. Isso é um testemunho. Eu acho que talvez ele vai usar texto fechado e o testemunho até o fim. Aí no final foi tanta empolgação, era gente chorando, era aquela emoção, aquela coisa toda. 6 pessoas vieram à frente dizendo que estavam convertidas ao Senhor. 6 meses depois, não tinha uma delas. Não ficou nenhuma delas. E eu pude, infelizmente, presenciar isso. Então, não é por aí. O culto, ele deve acontecer com seriedade, com responsabilidade, e claro, com alegria. Não é aquele culto feito funeral. Não precisa, mas também não precisa virar um circo. Mas dentro da racionalidade do que Paulo está orientando aqui, que eu vou dizer para a gente encerrar aqui, e a gente vai ficar para o domingo que vem para o ponto onde eu iria ficar, mas vocês precisaram ouvir todo esse início, essa introdução. Onde Paulo diz assim, que pelas misericórdias eu rogo-vos, irmãos. Olha o pedido, o clamor de Paulo. Eu rogo pelas misericórdias de Deus que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Esse sacrifício vivo do corpo, a resposta dele está lá no Salmo 51, Salmo de Davi. Abra lá o Salmo para você ver. Nós vamos terminar com ele aqui. Salmo 51. Alguém pode ler? Comece lendo aí esse Salmo 51. Comece lendo. Quando chegar na parte, Carlos, aí eu digo você onde é. Comece lendo. Ao mestre de canto, Salmo de Davi,
quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias. Apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que era mal perante os teus olhos, de maneira que serás tido por justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com sopo, e ficarei limpo. Lava-me, e ficarei mais alvo que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que exultem os ossos que esmagaste. Esconde o rosto e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável. Não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue. Ó Deus, Deus da minha salvação, a língua exaltará a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Pare um pouquinho aí, até aí. Isso aqui é a introdução do culto. É assim que nós devemos nos preparar em casa, durante todo o tempo, para o momento do culto. Essa é a grande introdução que nós temos que fazer. Porque quando você fizer isso, quando eu e você, a igreja fizer isso, como é que a gente vai chegar à igreja? A gente vai chegar na igreja? Prepara-te, Carlos, aí agora. Não, eu leio aqui, Carlos. Você leu até eu leio para te ajudar. Quando você fizer isso, sabe o que você está fazendo aí? Nessa introdução aqui que o salmista está dizendo? Se quebrando todo, se sujeitando, está se diminuindo diante de Deus, está reconhecendo quem de fato você é, quem nós somos. Aí quando você fizer tudo isso, aí você bota a mão na porta da igreja, abre para cultuar ao Senhor, e aí, o que é que diz lá o apóstolo Paulo, com relação ao corpo? Apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável. Sabe como é que aí o salmista vai responder: não te comprases em sacrifícios, do contrário te daria, e não te agradas de holocaustos. Olha o sacrifício que Paulo está dizendo, Davi respondendo. Claro, Paulo está usando o Antigo Testamento lá nas suas palavras. Sacrifícios agradáveis são espírito quebrantado, coração compungido e contrito, esse não desprezarás. Eis aqui a expressão da alma que conhece a Deus. Ela vai estar cultuando assim. E aí, quando o Senhor olhar para os teus lábios e ver que o teu louvor chega, porque o teu coração está ali, porque você já veio com ele do verso, aonde você vai entrando no templo e vai dizendo: Senhor, abre os meus lábios e a minha boca manifestará os teus louvores. Porque o meu culto racional entende que não é de sacrifícios que o Senhor quer. Porque esse eu te daria. Eu subiria uma ladeira de joelho, eu carregaria uma pedra, eu cortaria o meu corpo, eu fazia tudo. Mas o mais difícil é compungir o coração. É ter esse coração contrito, abatido, completamente destruído e dizendo: não a nós, Senhor, mas a Ti. Amém. Não a nós, mas a Ti, Senhor, a adoração, o louvor, a misericórdia, a graça, a paz, todas as coisas. É em Ti que eu me comprazo. E aí o salmista diz:
Deus não desprezará esse coração amargurado, machucado, rendido, deixou todas as armas em casa e chegou completamente nu, sem nada, sem as armaduras do dia a dia, do nosso coração, da nossa vida. Ele chegou aqui rendido e dizendo, como Jó, olha, nu eu e nu volto, da mesma maneira, não tenho nada. De tudo que Deus me deu do bem, como ele respondeu à mulher, de tudo que Deus nos deu do bem, porque não nos daria o mal. Então eu me rendi, eu deixei tudo em casa e eu cheguei aqui para te cultuar. E eu entendi isso racionalmente quando eu cheguei aqui, somente o pó, sem nada, completamente sem nada. Esse é o entendimento, irmãos, para mim, para você, para a igreja, para nós como líderes ou não, porque muitas vezes nós somos líderes na igreja, mas somos líderes em casa, né? As donas de casa são líderes da sua casa, do seu lar, seus afazeres, da criação dos filhos, da orientação para esses filhos, para netos, né? Mães hoje são mães eternas, porque cria filho, cria neto, cria bisneto e vai cuidando da família o tempo todo, viram matriarcas, né? Os homens também, a sua liderança, então serve para a nossa vida, nos render ao Senhor, e entender que o culto correto é aquele que é preparado pelo Senhor para a nossa vida. Deus não deu o plano para ele, não colocou no seu coração e disse, olha aqui, venha me adorar. Não foi dado, chega lá com eu determino, eu exijo, e não é assim o culto ao Senhor. Amém. Que o Senhor nos abençoe, que Ele tenha misericórdia de nós, nos ajude a chegarmos lá naquele dia e Ele vai nos ajudar, porque a obra começou nele e terminará nele para a glória de Cristo. Amém. Queridos irmãos, vamos nos colocar em pé e vamos agradecer a Deus por esse momento aqui. Eu quero agradecer em especial e dizendo para os irmãos que estão nos assistindo em casa, aos que são da Igreja Presbiteriana aqui de São Paulo e a outros que nos acompanham, agradecendo a presença de vocês assistindo ao culto, ao estudo, agradecendo a Jane, ao diácono Ney, nosso irmão e amigo, faz parte da Igreja Presbiteriana de Jabotão, mas está aqui conosco, a irmã Neuzinha, que há um tempo nós não víamos mais as nossas orações, graças a Deus, o Senhor tem recebido em favor da vida dela, e o Senhor tem cuidado dela. Irmã que muito estimamos e amamos, né? Diácono Carlos, que está conosco, nos ajudando, a minha família, ao presbítero Azeneto, que está conosco aqui também. Enfim, a todos os irmãos que têm nos ajudado em oração, para que esse trabalho continue sendo transmitido, sendo feito para a glória e louvor do nosso Deus. Então vamos orar, agradecendo a Deus, e seremos assim despedidos nesse momento. Carlos, algum aviso? Algum aviso? O Magali, né? Fez aniversário. Irmã Magali foi aniversariante, né? Muito bem, nós vamos agradecer a Deus pela vida dela, rogar ao Senhor pela vida dos enfermos, que estamos aqui, né? Rogando a Deus pela recuperação da irmãzinha. Passou aí por umas tribulações, né, irmãzinha? Mas o Senhor sempre com ela, os anjos do Senhor ficando com o seu redor. Vamos orar. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, nós te agradecemos e te louvamos na beleza da tua santidade. Te damos graças a Deus pelas tuas bênçãos de misericórdia, de paz, de amor e cuidado para conosco. Obrigado, Senhor, pela vida dos irmãos e irmãs que estão aqui no templo, por aqueles que estão em casa, que têm nos assistido. Ó Deus, os abençoa, os guarda, os livra do mal. Pai Santo e Justo, te agradecemos pela vida da irmã Magali, Senhor, a missionária querida do nosso coração, que está lá em Lagoa do Ouro, na qual fez aniversário. Obrigado, Senhor, por mais um ano na sua vida, pelo milagre do ela e a tantos outros que há um tempo atrás fizeram também aniversário. Nós nos alegramos com isso. Derrama bênçãos sem medidas na vida de cada um deles, Senhor. Se propício à nossa igreja, nos fortalece, nos ajuda, nos anima, mesmo em meio a tanta separação, a tanta dificuldade, há tanta falta de esperança demonstrada por esse mundo ao nosso redor, as incertezas do dia a dia. Ó Deus, nos confirma que a tua palavra diz que não devemos nos preocupar com o dia de amanhã, cabe ao dia de hoje o seu mal de todas as coisas. Nos fortalece, Senhor, multiplica a nossa fé, nos ajuda,
Restaura e anima os enfermos, Senhor, que o Teu Espírito Santo os console, conforte nos momentos mais difíceis e que eles sejam renovados, as suas forças sejam renovadas, a glória e louvor do Teu nome. Nós agradecemos por tudo e te pedimos ricas bênçãos sobre essa família cristã do Senhor, no qual foi chamada para adorar e cultuar ao Senhor até o dia de Cristo Jesus. Em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, irmãos. Tenham um domingo de paz, de bênção. Que o vosso alimento já seja antecipadamente abençoado pelo Senhor e que possamos ter um dia tranquilo, de paz, até a noite, quando iremos às 19 horas estar cultuando, transmitindo esse culto lá da nossa residência, né, pelos links aí do Instagram, pelo Facebook, e logo depois estará sendo postado esses vídeos para aqueles que não puderam assistir. Então que Deus nos abençoe e nos guarde em nome de